uma aparição pós-Páscoa, pós-Pascal. É um relato que nos encanta, pelo menos eu gosto deste relato bíblico. A narrativa de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús sintetiza o caminho de todo discipulado, do meu, do teu, do nosso discipulado. Porque o discipulado que cada um de nós passa, em primeiro lugar, não por conhecer. E às vezes na catequese, o que se transmite é o conhecimento sobre quem é Jesus. Eu conheço quem é Jesus, filho de Maria, filho de José, nasceu em Belém, etc, etc. Conheço. Existem muitas pessoas que se aproximam da palavra para conhecer Jesus. Mas o discipulado passa não somente por conhecer Jesus, mas pelo reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus. Não somente um conhecimento intelectual que se aprende na catequese, que se aprende num curso, numa palestra, mas também reconhecê-lo no dia a dia. Não sei se dá para entender a diferença entre conhecer e reconhecer. O sentido deste evangelho é nos propor conhecer e reconhecer bem. Quem não conhece bem nunca vai reconhecer Jesus. Quem não conhece bem nunca vai reconhecer. E através deste encontro do Senhor ressuscitado com os discípulos de Emaús, nós poderemos encontrá-lo e reencontrá-lo no caminho. Dois peregrinos, dois discípulos que são figuras da igreja, estão desanimados. Estão desanimados e deixaram a comunidade primitiva. A comunidade primitiva é a comunidade de Jerusalém. Já faz 3 dias que estas coisas aconteceram e nada mudou. É muito importante perceber que os 2 discípulos de Jesus lhe dizem ao próprio Jesus: é verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e nos deram um susto. Também um dos nossos foram lá e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém ouviu. A quem procurava ver a comunidade primitiva, a quem desejava reencontrar, ao Jesus humano, ao Jesus humano que comia, que bebia com eles. Mas agora se encontra um Jesus divino, um Jesus glorificado. É o mesmo Jesus, mas em outra dimensão, já não na dimensão do tempo, porque o próprio evangelista diz que Jesus desapareceu da frente dele. É a divindade. Um humano não pode desaparecer da frente de alguém. O corpo, como se vai transportar, como que vai sair de cena? A não ser que você... A mesa da palavra. A mesa da palavra que Jesus compartilha com eles quando está caminhando. Ou seja, o motivo da conversa dos discípulos de Emaús era Jesus. Estavam falando de Jesus. Jesus se faz presente e pergunta: o que vocês estão conversando? E eles dizem: estamos falando sobre Jesus, o que aconteceu com ele nesses últimos dias. Quando você fala de Jesus, quando você conversa sobre Jesus, Jesus se faz presente no meio de vocês. Não tenha dúvida disso. Aí podemos nos perguntar qual é o motivo das nossas conversas. É sobre Jesus ou é sobre qualquer coisa fútil, como diz a leitura? O Senhor se faz presente.
Porque o Senhor se interessa não somente pelo conteúdo das nossas conversas, mas se interessa pelo que nos motiva a conversar. E o que motivava a conversa era o desânimo, desistir, largar tudo. As expectativas sobre Jesus foram muito grandes. Eles pensavam que Jesus podia mudar Jerusalém, podia mudar Israel, podia mudar tudo. E morreu, foi sepultado. E aí acabou tudo. Estão desanimados. Eles pensavam uma coisa e a realidade é outra. As expectativas foram muito grandes. E quando você vive uma expectativa em todo âmbito muito elevada, o desânimo também é muito grande. Você já se desanimou por algum motivo? E você se desanimou por algum motivo, porque as expectativas que você colocou sobre aquilo foi muito